Números estampam carros de corrida desde que o automobilismo nasceu e na Fórmula 1 nunca foi diferente. Sempre foram um importante item de identificação para quem organiza a corrida, como também para narradores, comentaristas e o público em geral. De 1950, a primeira temporada da categoria, até 1973, não existia nenhuma regra que definisse os números dos carros. Os organizadores de cada corrida eram os responsáveis por distribuírem os números e cada um que adotasse o seu próprio critério. Fosse sorteio, distribuição aleatória, ordem de inscrição ou qualquer outra coisa. Nenhum padrão era seguido de uma corrida para outra e era comum ver um piloto correr a temporada inteira usando um número diferente para cada etapa. A única regra não escrita que existia era a da não utilização do número 13, por questões meramente supersticiosas, por ser considerado um número de azar na cultura ocidental. A título de curiosidade, nesse período foram disputados 238 corridas e 37 números diferentes estamparam carros vencedores de grandes prêmios. O GP da Inglaterra de 1950, o primeiro da história, foi vencido pelo italiano Giuseppe Farina, que tinha o número 2 estampado em seu carro. O número 1 viria a estampar um carro vencedor já na terceira corrida daquele ano, as 500 milhas de Indianápolis, vencida pelo americano John Parsons. Nesse período de números aleatórios, o número 2 foi o que obteve mais vitórias, com 25. No início da década de 70, as transmissões das corridas pela TV já eram populares em todo o mundo, e para facilitar narradores, comentaristas, o próprio público, além de também tentar colocar uma ordem nisso tudo, a Fórmula 1 resolveu, ao final de 1973, criar uma regra para a numeração dos carros. A partir de 74, os carros passariam a ter números fixos de acordo com a classificação das equipes no campeonato anterior, em 73. Sendo assim, a Lotus, campeã em 73, teria os números 1 e 2. A Tyrrell, segunda colocada, os números 3 e 4 e assim sucessivamente. Lembrando que o número 13 continuava a ser evitado nesse novo sistema. A ideia é que as equipes carregassem esses números de forma permanente, ano após ano, até o fim dos tempos ou enquanto estivessem presentes na Fórmula 1. Novos times que eventualmente surgissem na categoria iriam preenchendo os números subsequentes na ordem. Assim, seria possível criar uma forte relação de identidade entre equipes e números. A Ferrari, por exemplo, seria eternamente lembrada pelos números 11 e 12, e a McLaren pelos números 5 e 6. As equipes carregariam os mesmos números para sempre. Fim da bagunça e tudo resolvido, certo? Mais ou menos. A regra possuía alguns detalhes que a deixavam um pouquinho mais complexa. Para começar, o número 1 estaria sempre reservado para a equipe onde o piloto campeão do ano anterior fosse pilotar, e o seu companheiro obrigatoriamente deveria usar o número 2. Caso o campeão se aposentasse, o seu substituto deveria utilizar o número 0, obrigatoriamente. Sendo assim, Emerson Fittipaldi, campeão em 74, traria os números 1 e 2 para a McLaren em 75. A Lotus, que usou os números 1 e 2 em 74, ocuparia então o lugar da McLaren e usaria os seus números 5 e 6. Basicamente, os novos campeões trocavam de números com os campeões antigos. O resto das equipes mantinham os mesmos números de antes sem nenhuma alteração. Em 75, Lauda viria a ser campeão com a Ferrari e a escuderia usaria os números 1 e 2 em 76, deixando seus números 11 e 12 para a McLaren. E aqui já podemos observar a primeira grande falha desse sistema, que tinha como meta estabelecer números fixos para os times. Nas 3 primeiras temporadas com esse sistema, a McLaren usou 3 pares de números diferentes. Caso um time se retirasse da Fórmula 1, automaticamente seus números ficariam vagos e poderiam ser utilizados por um novo time, ou por algum time com numeração mais alta que quisesse ocupar os números agora vagos. O sistema, no entanto, até que conseguiu criar algumas identidades fortes. A Ferrari usou os números 1 e 2 em 1980, após o título de George Checker em 79, mas em 81 desceria para os números 27 e 28, que era da Williams, campeã em 80 com Alan Jones. Essa fase coincidiu com a maior seca de títulos da Ferrari e a escuderia italiana permaneceria com esses números por todas as temporadas até o final desse sistema, em 1995. A única exceção foi em 1990, quando teve em seu cockpit Alain Prost, campeão do ano anterior. A Tyrrell, por sua vez, correria com os números 3 e 4 por todas as 21 temporadas em que esse sistema funcionou, uma vez que jamais se ausentou de uma temporada, jamais foi campeã e jamais teve em seu cockpit um piloto campeão por todo esse período. Como curiosidade, Damon Hill utilizou o número 0 por 2 temporadas seguidas na Williams, em 93, após o campeão Nigel Mansell migrar para a Fórmula Indy, e em 94, após o campeão Prost se aposentar.
De toda forma, fato consumado era que esse sistema acabara se mostrando bem bagunçado e muito longe de criar identidades permanentes como era sua ideia inicial. Sendo assim, a partir de 1996, a Fórmula 1 adotou um novo sistema, bem mais simples. Os números 1 e 2 continuavam sendo reservados para o campeão do ano anterior e o seu companheiro, mas agora os números subsequentes seriam ocupados pelas equipes de acordo com o campeonato de construtores do ano anterior. Schumacher foi o campeão em 95 e levaria consigo os números 1 e 2 para a Ferrari em 96. A Benetton, campeã de construtores em 95, utilizaria então os números 3 e 4 em seus carros. A Williams, segunda colocada em 95, os números 5 e 6 e assim sucessivamente. O sistema era mais simples de entender e dava uma espécie de valor aos números. Quanto mais baixo o número do carro, teoricamente ele pertenceria a uma equipe mais forte. A maior curiosidade dessa época talvez seja o fato do improvável número 22, teoricamente estampado em carros de final de grid, ter sido campeão por 2 anos consecutivos. Em 2007, a McLaren, como punição pelo escândalo de espionagem que estourou naquele ano, foi desclassificada do campeonato de construtores. Em 2008, ano do primeiro título de Hamilton, a equipe utilizava então o 22 e o 23, números da rabeira do grid. No ano seguinte, em 2009, Jenson Button foi o campeão com a surpreendente Brown GP no ano de estreia da equipe, também utilizando o número 22, e seu companheiro Barrichello o número 23. A Brown, inclusive, sequer deveria ter utilizado os números 22 e 23. A Honda, nona colocada em 2008, usaria os números 18 e 19 para 2009. No entanto, a equipe fechou as portas às vésperas do início da temporada. A Force India, então, décima colocada em 2008, deveria subir um degrau e ocupar os números deixados vagos pela Honda, deixando seus números 20 e 21 para a estreante Brown. Mas no momento em que a Honda fechou as portas, a Force India já havia criado, emitido e divulgado todo o seu material publicitário com os números 20 e 21 estampados. A equipe então teve uma permissão de manter esses números e a Brown, que por ser estreante não poderia usar números mais baixos que a Force India, acabou obrigada a usar o 22 e o 23, ficando os números 18 e 19 vagos naquele ano. Esse sistema perdurou até 2013 e nunca existiu um problema propriamente dito com ele. No entanto, a Fórmula 1 resolveu seguir outros esportes onde os números estão intimamente ligados aos atletas e, para a temporada de 2014, promoveu uma nova mudança para o sistema que é usado até hoje. Agora, os próprios pilotos podem escolher os seus números. A Fórmula 1, no início de 2014, pediu que cada um citasse 3 números, por ordem de preferência, que gostariam de usar e cuidou que cada piloto obtivesse o seu número favorito. Caso 2 pilotos escolhessem o mesmo número, a preferência seria daquele que terminou mais à frente a temporada de 2013, e o outro piloto então ficaria com o segundo número da sua lista de escolhas. Uma vez escolhido o número, o piloto carrega ele até o final da sua carreira ou até ficar ausente por 2 temporadas, onde o número então fica disponível novamente e pode ser escolhido por um novo piloto. O número 1 continua reservado para o campeão do ano anterior. A diferença é que agora o piloto pode escolher se irá utilizar o número 1 ou se mantém o seu número de origem. Lewis Hamilton, por exemplo, pôs em prática essa escolha. Mesmo campeão, abdicou de usar o número 1 e continuou usando o seu 44 após os seus títulos pela Mercedes. Max Verstappen, no entanto, vem preferindo utilizar o 1 ao invés do seu original, o 33. Fato engraçado é que o venezuelano Pastor Maldonado, famoso pelos erros e acidentes em que se envolveu, escolheu exatamente o número 13, que para os mais supersticiosos combinou direitinho com todas as trapalhadas que o piloto se meteu em sua carreira. Já o número 17 foi permanentemente aposentado após o falecimento de Julius Bianchi. Agora algumas curiosidades sobre os números. Como era de se esperar, o número que mais venceu corridas na história da Fórmula 1 foi justamente o número 1, com mais de 200 vitórias na data de publicação desse vídeo. A primeira surpresa, no entanto, vem no segundo lugar. O segundo número que mais venceu corridas foi o número 5, com 144 vitórias até o momento. Talvez a maior lembrança do 5 seja o mítico Red 5 da Williams de Nigel Mansell. Mas além do Leão, um super esquadrão de pilotos também andou e venceu corridas com o número 5. Entre eles Mario Andretti, Nelson Piquet, Michael Schumacher, Damon Hill, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. O número 2 fica em terceiro lugar e o quarto número que mais venceu corridas foi o 44, com 82 vitórias até o momento. A curiosidade aqui é que a primeira delas foi com o francês Maurice Trintignant, no GP de Mônaco de 1955, e todas as outras 81 vitórias do 44 pertencem a Lewis Hamilton e suas Mercedes. O maior número a alinhar no grid é o 136, com o alemão Rudolf Krause no GP da Alemanha de 52.
corrida que teve também o maior número vencedor, o 101, estampando a Ferrari de Alberto Ascari. E você, qual a sua maior lembrança de uma combinação icônica carro, piloto e número na história da Fórmula 1?